Boa noite a todos, que possamos hoje estar mais uma vez inspirados pelos nossos benfeitores, para que esse nível de conhecimento possa estar nos atingindo, nos auxiliando, principalmente num assunto tão importante para todos nós. Obrigado aos nossos benfeitores que estão aqui conosco em nossos lares, também estudando juntamente conosco. Obrigado também aos amigos que estão nos ajudam também, unidos para que a gente possa cada vez mais nos instruirmos, nos inspirarmos e também auxiliar também na nossa evolução. Obrigado, Pai, por tudo, e aos amigos aqui presentes também. Que assim seja. Vamos lá, então. Morrer, como a gente estava falando na primeira parte lá, é o despertar de uma nova realidade, né? E começando essa segunda parte, começando pela pergunta mais complicada: por que tememos a morte? Tá? Então vamos lá. Esta morte tão temida e abominada é um fenômeno que todos vivenciarão, sem saber quando ou como. Raramente se você está preparado para enfrentá-la, vamos dizer, principalmente na nossa civilização ocidental, onde esse termo ele é cercado de misticismo e as perdas que ela provoca são sofridas e difíceis de aceitar, né? O medo da morte, dentre outros motivos, tem origem no desconhecimento do fenômeno em si, de como se processa e com o que acontece depois. Aí eu até questiono, será realmente o fim? Né? Fala, Mara. Já começou a perguntar, ótimo. Desculpa, eu toquei por engano, não é nada. Desculpa. Sem problema. Mas, alertando, pessoal, surgiu uma dúvida, já pode interromper, porque a ideia é essa mesmo, é compartilhar e a gente poder estudar juntos, né? Então, voltando a falar sobre esse medo, muitos de nós tememos a morte, talvez porque ela tenha sido sempre pintada e retratada no cinema como uma coisa sinistra, pavorosa, triste, né? Então, essa ideia de pesada, triste, séria, talvez a gente teme essa morte mesmo por não sabermos ao certo o que irá acontecer conosco depois que morremos. Sim? Essa dúvida e o medo do nada, do desconhecido, nos enche de pavor. E esquecemos que a morte é apenas mais uma etapa da vida. Ou seja, quem morre não acaba, não deixa de existir. Somos insinuados que perdemos algo ao morrer. E eu posso afirmar, quem morre não perde. Não há fracasso em morrer, nem vitória em viver. Ambos, viver e morrer, são partes de nossa história. E se a gente conseguir compreender isso aí vai nos acalmar, vai nos ajudar a não temer a morte e a viver melhor. Né? E o que acontece? Nós vivemos preocupados em viver muito e não viver bem, quando, na realidade, não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Até vamos lembrar uma coisa importante. Antigamente, como é que ocorria os velórios? O morto era velado em casa. As crianças compareciam e, desde cedo, se familiarizavam com a morte. Lembram disso? Hoje, os velórios foram terceirizados. E a gente associa a morte ao fracasso, à perda, à inutilidade, à derrota. Olha só essas expressões que nós captamos aqui para a gente entender melhor. Olha essas expressões. Abre aspas. Ele foi derrotado por um câncer. Ela lutou muito contra essa doença. Eu quase morri de tanto esperar. Agora é matar ou morrer. Não faço isso nem morto. E muitas outras que a gente vai ter por aí, né? Então, de fato, a gente vai encarando a morte como uma perda.
falamos da perda de alguém em vez da morte de alguém. E parece que a palavra morte, ela é proibitiva. Ok? Morrer simplesmente é deixar o corpo físico. Dizemos que a vida é uma oportunidade, um presente ou uma bênção. Por que a morte também não seria? Ela nos leva para outra experiência, nos dá a oportunidade de seguir por outros caminhos e aprendizados também. E nós tememos ter pena da pessoa que morreu, porque, como foi dito, acha que ela está perdendo algo. Mas o que essa pessoa está perdendo? Perde o quê? A chance de continuar convivendo conosco? Agora, sinceramente, isto é uma grande perda? Para a gente estudar mesmo, né? Então, não existe... não é que não existe. Não pensemos, por exemplo, que essa pessoa também deixa de lado todos os sofrimentos em que enfrentamos no dia a dia, como, por exemplo, a sobrevivência, a segurança, o dinheiro, a miséria, os conflitos, as necessidades, a injustiça que a gente tem visto aí diariamente, né? Na nossa mídia, a doença. Então, essa pessoa que vai, ela deixa tudo isso para cá. E a gente fica insistindo que aqui é melhor, que nós temos que continuar aqui, que essas pessoas que estão, às vezes, nos deixando, né? Mas deixando para uma vida melhor, e a gente não pensa desse lado, né? Desses sofrimentos que nós continuamos enfrentando até agora, né? E outra coisa, quem garante, muitas vezes, que essa pessoa ela não vai estar num lugar ou numa experiência muito melhor e mais rica? Quem sabe se ela não está convivendo com outras pessoas bem mais interessantes, as quais ela ama igualmente? Então, são todas questões, como outras também. Será que não está aprendendo coisas importantes para o seu desenvolvimento? E isso a gente tinha que parar para pensar nesse sentido também, ok? Hoje mesmo, a gente às vezes recebe umas notas aí que a gente vê, a pessoa desencarnou. Quando a pessoa é espírita, ela fala assim, olha, está seguindo o seu caminho. Ela entende, ela tem que entender que é muito melhor desse mundo que nós estamos vivenciando aqui. Será que se essa pessoa, se ela ficasse por mais tempo conosco, ela não sofreria mais? Não perderia a sua saúde? Frequentemente nós não queremos que morra uma pessoa de nosso relacionamento que está muito doente e sofrendo. Para que desejar que ela continue penando? Aí eu até pergunto, isso não é egoísmo? Não seria egoísmo nosso? Um desejo de posse que nos faz querer que essa pessoa ela viva para nós, à nossa disposição para sempre? É isso que às vezes eu falo assim, de amor possessivo. É para se pensar, né? Fala, Érica. Eu ia falar exatamente isso, né? Que a gente tem um dos nossos medos, né? Que a gente fala que é o medo da morte, é justamente esse egoísmo da gente se afastar da pessoa que a gente ama, o que a gente quer bem, e da gente saber que com os olhos terrenos a gente não vai mais ver, não vai estar mais junto, não vai estar mais presente. Mas é uma coisa que eu sempre falo, sempre isso com as pessoas com quem eu converso sobre esse tema, é justamente a gente falar, mas agora eu não tenho mais a pessoa perto, tá? Mas enquanto você teve, você estava com ela quando ela estava aqui na Terra? Então você tinha tempo de visitar, de ligar, de estar junto? Não, porque a vida está sempre correndo. Aí depois fica, mas agora eu não tenho mais tempo. Você teve vários anos, mas você se dedicou nisso. Então, tem essa questão do egoísmo também. E eu acho que, além de tudo, mesmo a gente tendo conhecimento, estudando principalmente para os espíritas, né, que acreditam na vida após a morte, eu acho que o medo maior é do desconhecido, de saber se realmente o que ele vai encontrar do lado de lá é o que ele acha que é. Então, esse medo do desconhecido também faz com que a gente... tenha, como você fala, né? Não é medo, é pavor da morte. Mas desconhecido como? Com os olhos, como você acabou, que eu até gostei, você fala assim, olhos os olhos da terra. Mas e a cabeça, a consciência?
como espírita, nós sabemos que vai nos esperar para lá. Mas a gente vai chegar lá também. Fala, seu Paulo. Só complementando o raciocínio da Érica, além do egoísmo, também tem uma outra questão. As pessoas não quererem ver alguém partir, alguém desencarnar, porque traz também a culpa para eles. A culpa de que não cuidou, a culpa... As pessoas chegam até a ficar fora de si, de querer achar que vai melhorar, que está melhorando, que vai sair dessa, e a pessoa está cada vez mais já se preparando para partir. Sim. Para fazer a passagem. O que vale a gente também ter em mente é que a Terra, aqui onde nós vivemos, não é nenhum paraíso, né? E deixar essa vida de encarnado não é necessariamente uma perda, né? Se estivermos saudáveis, em harmonia, sintonizados e na prática do bem, encarnados ou desencarnados, vivos ou mortos, estaremos em paz. Nós mesmos já falamos muitas vezes aqui, quem faz o nosso céu ou inferno somos nós mesmos, aqui, né, ou lá. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Então, continuando aí, vamos lá. O Espiritismo, como foi falado agora há pouco, aí, nos dá uma boa visão da mesquinhez, né, que é que queremos que os nossos afetos fiquem aqui conosco. Quando chega a hora da sua morte, comparará o encarnado ao encarnado. Comparará o encarnado ao encarcerado. Certo? A Terra é local de provas e expiações. E todos nós já falamos aqui, nós sabemos, onde a vida não é fácil. Todos concordam com isso, né? Então, nós, quando queremos reter aquele que está prestes a desencarnar, seria como o detento que deseja reter o colega de cela que ganhou o direito à liberdade. Seríamos ignorantes e egoístas ao ponto de lamentar a perda de um parceiro que sofre? Para o espírita, a morte não é o fim, mas continuação da vida em uma nova realidade, o renascer para a espiritualidade. A morte consiste na passagem de uma dimensão vibratória mais densa para outra mais sutil. Isto é o término, uma etapa da jornada evolutiva. Vida material e o despertar para a verdadeira vida, que é a espiritual. Então, gente, a morte é somente uma experiência de desvestir uma para assumir a outra indumentária. E outra coisa importante, prosseguindo na vida. Como você prossegue aqui, você vai prosseguir lá. Quando a vida material se extingue, os elos que unem o corpo espiritual, perispírito ao corpo físico, se desvencilham, libertando o espírito juntamente com seu perispírito para uma realidade espiritual. É bem em cima do que nós estávamos comentando aí com vocês agora, nesse instante aí, né? E o tempo do desprendimento desses laços varia de acordo com a evolução do ser. Quanto mais espiritualizado, mais rápido se faz o desenlace. Eu sempre bato nisso. Nós temos que nos espiritualizar, né? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma, a afinidade entre corpo e perispírito, que é proporcional ao apego da matéria. Aí que está o seu ponto. É muito essa parte do apego, né? Porque aquele que supervaloriza os bens materiais e tudo que diz respeito à matéria, sempre em detrimento aos valores espirituais, ele vai levar muito mais tempo para se desligar do corpo físico. Nós estamos falando dos medos, né, que nós temos, né? Ainda em relação a essa transição da vida material para a espiritual, convém destacar o fenômeno da perturbação, que ela quase sempre ocorre concomitante após o rompimento dos laços perispirituais. E, gente, geralmente essa perturbação, tal qual um sono reparador, acontece no momento da morte. E também tem duração variadas, horas, dias, meses ou até anos.
Olha agora, segundo o grau evolutivo do espírito. Existem variáveis, né, como a índole do ser, a dimensão psíquica que vivencia, o tipo de morte. Por exemplo, suicídio, acidentes, doenças, e o tipo de vida que ele levou. Que isso tudo vai influenciar de modo direto na modalidade e no tempo de duração desta perturbação. E cabe aqui a gente ressaltar a infeliz situação dos suicidas, que ao interromper a sua vida, né, a vida material, de forma intempestiva, se veem presos ao corpo por longo período, vivenciando, na maioria das vezes, a decomposição de seu corpo material. Em outros casos de mortes violentas ou súbitas, como acidentes, crimes, etc., pode acontecer do espírito não perceber o seu passamento, acreditar ainda que está vivo, confundindo o seu perispírito com o seu corpo material. Não é o que a gente mais vê nas nossas reuniões mediúnicas? Então, isso nós estamos careca de saber, né? E tal confusão, o que ela faz? Ela provoca um aturdimento ao espírito e pode levar algum tempo até que esse tome consciência da realidade. Por isso que, muitas vezes, o nosso trabalho, o objetivo é justamente esse, a gente tornar consciente aquele irmão, também, muitas vezes, sem dizer para ele que ele está naquela situação, mas ajudá-lo a despertar, né? Ok? Então, assim, inúmeras são as modalidades de perturbação espiritual, variando sempre de acordo com o progresso moral e o conhecimento adquirido pelo espírito na sua existência terrena. Por isso que a gente sempre bate, nós temos que estar cada vez mais nos instruindo, nos aprimorando. Por isso que a gente está estudando esse tema da morte, porque isso aqui a gente tem que nos instruir muito nisso. A gente tem que extirpar esse medo, entender isso de uma forma mais natural. E a ideia é essa, tanto é que ao final, eu vou continuar falando para vocês aí, nós vamos dar uma continuidade nesse estudo, mas demonstrando como que é a vivência no outro plano, lá no plano astral, plano mental, né? Ok? Então, nós estamos falando aqui dessas confusões, esse aturdimento do espírito no momento da morte. E o que a gente consegue verificar que não há dois processos desencarnatórios idênticos. Cada ser morre e acorda na outra vida conforme viveu, pensou e agiu. A morte, ela não faz milagres no comportamento de ninguém. O ser despoja-se da matéria, mas não de suas personalidades, seu modo pessoal, seus pensamentos e vícios. O despertar para a retomada da consciência também está sujeito a variações determinadas pelo merecimento do ser também. A gente não pode esquecer disso, né? Desperta-se, porém, na realidade do além-túmulo, na dimensão psíquica, onde se esteve durante o trânsito carnal. Tudo bem aí, gente? Nenhuma questão? Estou vendo muita gente aí pensando, muito pensativo, né? Vamos às questões, que as questões que é importante para a gente poder avaliar. Pode falar. Eu estou sem a mão. Tá, levanta, já entendo. Tá. Não, até refletindo sobre o que a Érica disse, aquela história, não tenho medo de morrer, tenho pavor. Sei lá, depois que eu morrer, se eu vou para um umbral, se eu vou para uma coisa mais amena, aí é que tá. Bem, tudo bem, já que adiantou aí, porque nós vamos comentar sobre isso também. O grande medo do espírita é esse, porque nós sabemos da existência do umbral, nós sabemos da existência das colônias, nós sabemos da existência de planos superiores, planos, eu nem vou dizer que eu devo falar, planos inferiores ao umbral, porque o umbral ainda se divide em 3. Umbral grosso, umbral fino e umbral, eu já nem lembro mais qual que é o outro lá, umbral normal, né? Normal, fino e o grosso, né? Nós estamos no fino, no meio aqui, né? Ou seja, e além do umbral, nós temos ainda as zonas abismais. Mas daqui a pouco a gente vai relatar quem é que vai para o umbral e quem é que vai para as colônias, tá bom? Aí vocês vão ajudar. Mas é isso mesmo, Esther.
o grande problema do espírito é esse, é o pavor dele. Porque ele teve tanto conhecimento, a gente tem conhecimento do umbral, do que acontece, tanto é que os primeiros livros que veio para nós, Nosso Lar, ele inicia justamente falando do umbral. Aí, conclusão, poxa, a gente tem, por isso que já estudamos culpa, já estudamos remorso, já estudamos um monte de coisa, para a gente desmistificar, tirar isso aí. Nós não vamos assim para o umbral. Se eu falar para vocês que, na realidade, a grande maioria, a gente vai continuar vindo aí para o nosso novo plano aí, saindo das provas e expiações. Entendeu? Temos sim essa possibilidade. Vamos lá. Bem, então, continuando, todo ser ele está em sintonia com as faixas vibratórias, né, correspondentes aos padrões mentais fixados durante a sua existência física. Então, se a gente ficar fixando isso, como a Esther falou aqui, né, isso é complicado. Porque ao despertar do outro lado, lá da vida, a gente estará no meio psíquico afim. Então, não posso ficar pensando muito nisso, porque isso aí vai formando um padrão mental fixado aqui na vida física, e quando eu despertar do outro lado, vou, de repente, estar lá, porque está fixado em minha mente. Então, a gente tem que tirar isso fora, tá bom? Mas, se vocês prestarem bem atenção quando a gente falar quem é que vai com o umbral, você vai, peraí, eu não sou isso não. Opa, então eu estou livre disso. Vamos chegar lá, tá bom? Essa parte boa. Ponto importante, legal, para a gente pensar. Nós podemos ser recebidos por espíritos familiares e amigos que nos antecederam na viagem, né? Bem como por antigos comparsas e desafetos ou credores ávidos por justiça. Isso todos nós sabemos. Tá? Não tem nada a ver com umbral aí, não. Tá? Só que tem um porém. Nós não estaremos desamparados. Sempre estaremos sob supervisão fraterna de nosso espírito guia, tá? Olha só, tá? Então, de nosso espírito guia, tá? Mesmo que a diferença vibratória impeça que o desencarnado enxergue o seu protetor, tá? O espírito retoma a consciência, muitas vezes seguida da visão panorâmica, ou seja, aquilo que o Paulo comentou a semana passada isso, do que ele sentiu quando ele teve lá aquela EQM lá, certo? Onde o espírito retoma a consciência, todos os acontecimentos da vida são visualizados rapidamente numa tela panorâmica, né? Os parentes e amigos já mortos, se estão, primeiro, equilibrados o suficiente, de fato, vem recepcionar aquele amigo desencarnado. Vem mostrar que tudo caminha, que há normalidade na morte, vem para acalmá-lo, orientá-lo e facilitar sua reentrada no mundo dos espíritos. Alguns, os mais desapegados ou mais bem instruídos sobre as coisas do espírito, compreendem o que aconteceu e iniciam um processo de adaptação ao novo modo de viver. É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos nos preparando, nos auxiliando, para que a gente possa ter o melhor conhecimento possível para que a gente tenha um processo de adaptação melhor, certo? Vamos reencontrar amigos e seguir adiante, agora com novas atividades que lhes permitirão continuar em sua evolução. Esses se equilibram mais rapidamente, ou seja, quando eu falo equilíbrio mais rapidamente, vamos pensar no sentido de vão sofrer menos ou nada, sofrem com o susto da morte. Isso a gente vai ter, não tem dúvida. Por mais que a gente tenha bem preparado, é o susto, né? Agora, os outros mais apegados ou menos evoluídos, nada compreende, ou se compreende, não aceitam a realidade da sua morte. Esses sofrem mais, muito mais. Demoram e, teimosos ou ignorantes, insistem em viver como se encarnados ainda estivessem. E como eles já não pertencem mais a esta realidade, nada dá muito certo. O que a gente pode falar é uma confusão só. Sim? Muito tormento, contrariedade, pesar. Frequentemente são pessoas apegadas aos bens materiais, aos seus amores, mais apego do que amor, tá?
a sua imagem, seus negócios, e até que, cansados de tanto sofrimento, aceitam mudar de comportamento. Aí sim que vai seguir adiante, cuidando de si e de seu progresso. É fácil a gente entender porque a morte do muito apegado às coisas é mais sofrida. Os tais laços fluídicos que prendem o perispírito ao corpo durante o encarne estão muito mais fortes, mais vigorosos, né? Ligando as coisas terrenas. Quando vai chegando a hora da morte, esses laços eles vão ficando mais frágeis, mais sutis, menos cheios de vitalidade, até que vão se desmanchando e soltando o perispírito. E aquele que está muito apegado das paixões terrenas não quer soltar. É aquilo que a gente fala, né? A gente está falando, o osso é duro, né? Viver aqui não é fácil, mas não quer largar o osso, né? Então, eles têm esses laços mais firmes, mas não tem jeito. A hora chega para todos, para ele também. E é ele, então, que tem mais dificuldade e demora mais para separar o perispírito do corpo. Ou seja, sofre mais. Está vendo como é importante a gente nos instruir, a gente procurar estar sempre estudando, trabalhando, e esse tema é importantíssimo nesse sentido? Ok? Então, a realidade nua e crua, ela vai se descortinar perante aquele recém-chegado. Ele se vê como realmente é, sem máscaras ou fantasias, a névoa da ilusão desaparece, vai fazendo emergir a verdade, que nem sempre é fácil de enfrentar. A análise de seus atos perante a sua consciência o faz sofrer ou não, de acordo com o seu merecimento. E todos nós sabemos que a consciência é o departamento do espírito no qual estão escritos os nossos deveres do ser humano, a relação em si mesmo, o seu próximo e a Deus também. Está tudo gravado, tá entre nós. Okay? Sem perguntas, continuando, que eu estou vendo muita gente séria aqui. Então, sobre a égide do seu espírito guia, avalia a vida que levou pela consciência desperta e lúcida. Reflete com discernimento sobre o programado que eu falo, antes de reencarnar, tá? E o realizado durante a sua existência física. E, na maioria das vezes, o remorso se faz presente. Aí, o que vai trazer? Dor e constrangimento. Então, a gente tem que estudar o remorso, tá? A gente tem que saber lidar com ele para eliminar isso. Eu não tenho que ter remorso, eu tenho que ter arrependimento das coisas. O remorso, é bom a gente entender e compreender o que é ele, o que ele faz conosco, para que ele não venha, justamente no meu desencarne, ele trazer mais dor, trazer mais constrangimento. Certinho? Nós estamos falando já de protetor, o auxílio dele é vigoroso e carinhoso, né? Ele vai poder amenizar o padecimento moral do espírito, devedor perante as leis, claro, né? As leis soberanas, sem, no entanto, fazer-lhe ignorar a responsabilidade que está intrínseca, as ações impróprias que ele cometeu, como pelas atitudes que deveriam e não foram tomadas. Aquilo que eu às vezes falo, você não vai ser cobrado só pelo que você fez, mas principalmente por aquilo que você deixou de fazer, né? Mas você jamais vai estar desamparado. Então, isso é um ponto importante, ó. Vocês vão partir, né? Vocês não, nós, né? Vamos partir, mas principalmente nós, que temos uma ligação mais afetiva com esses nossos espíritos guias, ou seja, benfeitores ou mentores, a gente leva já uma vantagem nesse sentido. Porque muitos nem lembram disso, mesmo que não seja da nossa caminhada, né? Seja uma de outra religião. Você fala em anjo da guarda, a pessoa não lembra, eu acho que quando era criança, que acho que tem, né? Agora, nós sabemos desse benfeitor que está nos acompanhando. Porém, volto a frisar, se nós realmente damos condições para que eles também possam nos auxiliar, nós temos que estar auxiliando eles também. É aquele ganha-ganha. Se nós somos relapsos nas nossas responsabilidades, nós sempre deixamos esses irmãos ver navios sozinhos. Vocês sabem o que eu estou falando. Quando nós não temos a assiduidade necessária, vai chegar o momento que a gente vai estar necessitando deles.
Aí eles podem responder, poxa, fiquei tantas vezes sozinho nos nossos trabalhos, você não comparece, você não vem. Acho que você tem que sentir um pouquinho disso. Não é vingança, não. É uma questão de educação. Reeducar a gente. Quando eu falo eu bato muito nessa tecla, é nesse sentido, tá? Principalmente, todos nós vamos passar por essa situação. E nada melhor do que a gente ter alguém com o ombro do lado e falar assim, olha, eu estou aqui contigo, eu vou te ajudar, te auxiliar. Mas quem é você? Eu sou aquele que sempre estive com vocês, que vocês sempre esteve me auxiliando, no amparo daqueles mais sofridos. Aí você vai falar, poxa, peraí, esse é o meu guia, esse é o meu amigo, esse é o meu mentor. Olha que alegria, né? Então, você saber que você vai te fortalecer. É isso que eles estão falando aqui. Fala, Paulo. Posso fazer um comentário, mais um Pode. Depoimento. Depois que eu comecei a ter assiduidade de frequentar a casa, de fazer trabalhos, leitura, estudo, essa questão da morte diminuiu 99% em relação ao medo. Sim. Porque você começa a ter entendimento do que é a passagem, do que é o desencarne. Você tem razão. Você imagina, Paulo, a gente passar essa vida toda e não ter nem nada comentando sobre isso. E eu falo, esse é um pecado nosso, viu? Porque a gente tem, como você fala, nós temos que nos preparar para a nossa passagem, para a nossa caminhada, para o nosso desencarne, para a nossa morte, entendeu? E são pouquíssimas religiões que preparam. Mas tem um outro fator também. Quando você começa a perder esse medo pelo entendimento, você começa a praticar mais na vida presente. Sim. Então, você diminui remorso, você tem mais compreensão. A culpa, né? Tudo isso você vai trabalhando de uma forma que vai ficando leve. E o frequentar a casa, para mim, pelo menos, está se tornando uma coisa assim, muito gratificante. Porque eu tenho ido participar dos trabalhos, sei que eu recebo muito, mas eu sei que está acontecendo muita coisa, eu estou aprendendo ao mesmo tempo. Então, está sendo um ganho muito grande para mim. Realmente, isso aí é legal, esse depoimento, né, cara? Porque, isso que eu falo, não é para casa, não é para o dirigente, não, é para você, né? É isso que a gente tem que ter essa consciência aí. E eles dependem muito de nós também. Senão, nós estamos no caminho certo. Alguém mais que levantou a mão? Não, né? Então, vamos lá. Esse auxílio vigoroso, carinhoso do protetor, como nós estamos falando, ele vai amenizar o nosso padecimento moral do espírito devedor perante essas leis, como nós comentamos, né? Agora, aqueles que burlaram de modo significativo as leis do equilíbrio, consequentemente, sofrem um estado de intensa perturbação, com o remorso que advém da cobrança implacável da nossa consciência. Muitas vezes se refugiam aonde? Na hibernação, não é nem no sono, é hibernação, né? A fim de quê? De postergar o enfrentamento da dura realidade, que não tardarão a encarar, ok? Seus mentores, conhecedores da eficácia da lei de causa e efeito, esperam pacientemente. Quer falar, Célia? Quer falar? Quero perguntar. Essa hibernação, então, ela é opcional? Não, pode ser também inconsciente, né? Inconsciente também. Eles sabem que eles burlaram. A gente sabe, está tudo impregnado no nosso perispírito. Uhum. É isso que é uma fuga, né? Sim, mas, por exemplo, essa fuga do espírito que chega nesse nível, ele não vai depender única e exclusivamente dele, esse benfeitor, protetor que nos auxilia, essa equipe que está lá para nos auxiliar nesse primeiro momento, eles não vão interferir nesse estado. Eles vão esperar o espírito despertar por livre e espontânea vontade. Porque o conhecimento que ele tem, ele não perde, vai com ele, né?
Tem os dois lados. Eu até entendi a sua pergunta. Se ele pode... eu acredito nesse mecanismo de uma forma diferente. Vamos pensar na pessoa encarnada. Quando ela está sofrendo um problema muito sério, ou uma separação, por exemplo. Vamos pensar também no caso da pessoa que está com a depressão. Né? Por que ela dorme? Por que ela, ela não quer despertar? Fuga, como você está falando. Então, você vê, ela fala assim, não, eu vou dormir, porque não, ela fica nela, aquilo, ela é uma fuga do espírito. Então, eu acredito que quando ela desperta nessa situação assim, que ela sabe que ela burlou as leis do equilíbrio, né? Ou seja, se ela sabe que burlou essa lei do equilíbrio, porque ela estava preparada para isso, para ajudar, para trabalhar, para ser equilibrado. E ela burlou, ela vai acabar hibernando, né? Nesse sentido aqui. É porque a cobrança, quem é que faz? Não é o espírito, é a consciência dela. Então, ela mesmo. Então, também não deixa de ser, como você falou, ela pode realmente, conscientemente fazer isso, sim. O espírito. Então, o livre-arbítrio dela vai ser respeitado até nesse momento. Nesse momento, sim. Vai desperdiçar, né? Mas vai. Mas, Barbosa, Oi. Ocorreu agora o livro do Santos Dumont, Ícaro, o Redimido. Em que ele, depois do desencarne, o arrependimento dele é tão grande, arrependimento não, a consciência pesada? A consciência dele tá tão pesada que ele volta para o estado ovoide. Ok. E aí ele é resgatado, ele é tirado desse estado compulsoriamente, né? Sim. O que a Célia perguntou se ele fica lá indefinido até ele tomar consciência. Mas eu acho que pode ter intervenções também. Não, acho não. Pode ter, sim. Claro que pode ter. O pai jamais abandona, entendeu? Tanto é que, muitas vezes, esses espíritos eles vão ter uma reencarnação compulsória, porque alguém interferiu para que ele possa dar continuidade. Como lembra que nós falamos da semana passada, você até usou mesmo esse termo assim, então pode ter um desencarne compulsório, você veja, interferência deles, porque eles sabem que a gente está sempre sendo, vamos dizer assim, Paulo, vamos lá, agora você me chama, vamos lá que o nosso livre-arbítrio, ele não é, como é que fala assim, mandatório total, ele é relativo. Ele é relativo, porque se ele vai nos prejudicar muito, eles interferem. E se eles vão ajudar muito, você vai prejudicar alguém, se você vai prejudicar muito várias pessoas, pode ter uma interferência. Sim. Então, olha o que eu estou falando, isso é para estudar, né? O livre-arbítrio relativo. Eu acho que o único que tem o livre-arbítrio total seria o nosso Criador, Deus. O resto... mas então você está falando que é determinismo? Não, é outra coisa para não misturar, totalmente diferente, né? Não foi determinado aqui, mas, de repente, foi necessário que houvesse ali a interferência. Agora, que nem eu vou pensar até para a gente, não tem nada a ver com aqui, mas para a gente colocar a cabeça. Se eu falar que nós não temos livre-arbítrio, e aí? Barbosa? Endoidou, não é? Porque se nós estamos... O que ocorre no livre-arbítrio é o que todo mundo justifica, o Maktub, estava escrito. E não é isso, isso é uma desculpa. Sim. Barbosa, sim. Me passou também uma coisa aqui. O livre-arbítrio também a gente tem que entender que ele é meu livre-arbítrio desde que as minhas escolhas não interfiram na do outro, né? Então, se eu vou escolher algo que vai interferir na do outro, eu também posso ser tolhido no meu livre-arbítrio, certo? Pode. Mas é sempre seu, entendeu? E você pode interferir na vida dos outros, sim, prejudicá-la, entendeu? Agora, essa intervenção que nós vemos, né, se você pegar lá a primeira parte e estudar de novo, ela é quando ela é necessária e são somente por entidades especializadas nisso, entidades muito altas, né, de nível hierárquico, que têm essas condições de fazer, com permissão do quem? Do Criador, do Pai. Certo, gente? Tá, deixa eu só que eu estava pensando meu raciocínio. Não tem a teoria que nós saímos de Deus, vamos voltar a Deus? Saímos para poder pegar todas essas informações e voltaríamos a Deus?
Então, se nós temos toda essa bagagem, onde está o livre-arbítrio? Se eu vou voltar para lá. Mas esquece, isso é só para provocação, tá? Mas é só para pensar. Mas que a gente tem o nosso fora, então por isso eu falo, nosso livre-arbítrio é relativo. Essa é a minha opinião. Ok? Vai até onde pode realmente evoluir ou onde eu posso prejudicar. Então, depois que eu li aquilo, que eu falei, puxa, o Paulo comentou lá, desencarne voluntário, como é que fala? Mandatório, obrigatório, né? E eu pensei, não, é relativo. Mas, continuando. E os nossos mentores, né? Conhecedores da eficácia da lei de causa e efeito, eles esperam pacientemente, né? Com certeza que no tempo certo, à luz do entendimento e da conscientização, chegarão até nós. Logo que o espírito se encontra em condições, o guia encaminha-o para regiões de recuperação ou para reencarnações expiatórias com fins reeducacionais. Então, todos estão fadados à ascensão na escala evolutiva. O tempo para alcançá-la dependerá do esforço pessoal de cada um. Então, de um modo bem simplista, né? Podemos inferir que a passagem a outra vida para o homem de bem é calma, com um despertar tranquilo. Para outros pode ser atormentada, angustiante e até aterrorizante. Não há privilégios conforme se vive e se pense. Se obterá o céu ou o inferno, seja na vida material ou na vida espiritual. Aqui é a mesma coisa também. Se a pessoa faz muita maledicência, vai viver no meio de uma detenção, cheio de gente, tudo aglomerado, vive o inferno. Por quê? Foi causado por ele. Tá? A morte, como não muda, então a mesma coisa. A gente faz todas essas pessoas, por mais que sejam trabalhadores de última hora, né, como a gente está lendo, vai ser o Evangelho da próxima semana, que eu estava estudando hoje, né? A gente pensa a verdade nisso. Se você pegar lá que os espíritos fazem instruções deles, eles comentam sobre isso. Portanto, é preciso buscar com austeridade, né, o seu desenvolvimento interior, procurando viver em sintonia com os ensinamentos de Jesus. Ciente, é claro, das responsabilidades que tem perante Deus e a vida eterna. Então, desta forma, a consciência tranquila, a certeza de que a vida continua além da matéria, o medo da morte ele vai esvaecendo. A dor e o desespero pelas perdas dos entes queridos são minimizados, com a condição do reencontro que um dia há-se de ter. Ok? Agora, vamos lá. O que acontece depois da morte? Tá? Vai até ajudar na explicação daquela questão que a Esther levantou agora há pouco. Olha, o que acontece depois da morte? Olha, dada essa diversidade das coisas que pode acontecer, fica quase impossível responder essa pergunta com uma única resposta. E a melhor resposta seria, depende. Depende de quem somos, e quem somos depende do que pensamos e de como agimos. Então, vou dar 2 exemplos aqui, extremos, tá? Que vai nos auxiliar bem, até a gente entender se nós vamos para um umbral ou não, viu, Esther? Vamos lá. Uma pessoa que se esforçou para ser bom, não foi perfeito, mas tentou e conseguiu se aperfeiçoar. Na encarnação, buscou conhecimento, estudou. Se tinha religião, pouco importa. Se era espírita, importa menos ainda, pois isso nada garante. Agia, era cordial, compreensivo, perdoava, conciliava, construiu mais que destruiu. Ou seja, destruiu, mas construiu mais. Olha, você tem que pegar no poder das palavras aqui. Era modesto, honesto, na autoavaliação, acorda Érica. Corrigia-se, tratava todos iguais, era solidário, caridoso, atento, disposto à ação, agiu na promoção do bem-estar dos outros. Olha só, que gama aí. E a gente se encarna, a gente se encaixa em muitos desses conceitos aqui. Esse sujeito provavelmente teve um desencarne bem equilibrado e tranquilo, porque nada temia, estava, por assim dizer, com as suas contas em ordem. Tinha por
no dia a dia e, por extensão, no momento da morte, a consciência bem tranquila. É disso que se precisa na vida e na morte. Por esse merecimento, esse parceiro, após o desencarne, irá para um lugar onde precisa ir para seu desenvolvimento, provavelmente para uma colônia. Eu vou dar continuidade a esse estudo, Como Vivem os Espíritos. Aqueles que estudaram comigo, é uma hora de a gente rever, tá? Para a gente entender como que é o outro lado lá, tá bom? Vamos por outro exemplo. Então, isso aqui, entendeu, Esther? Esse vai para uma colônia, né? Depois vocês pegam para lembrar lá, tá? Agia, cordial, compreensivo, perdoava, conciliava, construiu mais que destruiu, modesto, honesto, e por aí adiante. Aqui tem todos os exemplos. Agora, o exemplo oposto. Essa pessoa não se preocupou em aprimorar os seus conhecimentos. Só queria aproveitar a vida, servir a mamon, né? Coisas materiais. A religião, para ele, não passava de uma obrigação social. Não lhe falava a alma. Só queria se dar bem. Achava que ninguém prestava. Vencer, ter sucesso, riqueza e poder eram seus objetivos primários e únicos. Tinha até certo cuidado com os outros, mas poucos que, de preferência, tivessem o mesmo código genético, ou seja, só com a sua família, né? Ninguém era digno de sua confiança. A lei era dos mais espertos, dava golpes, fortalecida em sua cólera e desejo de vingança. Provavelmente será recepcionado por seus algozes, seus piores inimigos, para acerto de contas. Viverá fugindo e vivendo por um bom tempo no umbral grosso, até o momento em que, de fato, estiver disposto a se emendar. Simples assim, tá vendo? Essa é a tal justiça divina que nós falamos tanto. Deus não pune nem premia. Deus literalmente nos permite infinitas oportunidades para o aprendizado. E nos permite também os resultados de nossos próprios méritos e deméritos através das leis morais. Tá vendo, gente? É isso que eu falo. Eu tenho certeza, se a gente olhar aí, nós vamos se enquadrar mais no primeiro caso. Vamos ter os escorregadias. Mas esse segundo caso aqui, querer levar vantagem, achar que ninguém presta, aí, nós não fazemos isso. Essas são as pessoas que vão parar lá no umbral. Tá? Então, entre esses dois exemplos aqui, existe uma infinidade de nuances, né? E de pessoas mais ou menos preparadas a desencarnar a todo momento. E para onde vão? Como viverão? Dependerá de como estejam. Simples assim, gente. Então, quando você pega isso aqui, esses exemplos, assim, poxa, não, eu estou mais desse lado aqui. Então, tenho certeza, seremos amparados, sim. Fala, Joana. Barbosa, faz diferença a pessoa ser cremada ou ser enterrada? Ué, o que tem a ver isso? Ah, tá. Nós comentamos alguma coisa semana passada sobre isso? Acho que comentamos, né? Não lembro. Acho que não. Mas faz diferença? Faz diferença para a ecologia. Entendeu? Depende de como você se sinta. Que nem eu já peço para minha família, eu quero ser cremado. Tá? Agora, é claro que, assim, imagine uma pessoa suicida. A melhor coisa para ela seria ela sentir aquele calorzinho, sem o calor queimado, do que ficar anos e anos vendo ali os bichinhos comendo a sua carne, né? Entendeu? É nesse sentido. Depende de caso a caso, viu, João? Não dá para você falar assim, é melhor esse, é melhor aquilo. Depende. Tá bom? Não estou fugindo, não, mas depende mesmo. Não tem assim, uma gama de... Tem suas vantagens. Só tem vantagem que eu vejo. Os laços são desligados mais rapidamente. Entendeu? Quando você vai para o incinerador, né? Eu falei incinerador. Incinera esse corpo logo, né? Fala, Paulo. Eu estava lembrando aqui, a Margarida perguntou da questão do umbral, né? Essas coisas. Que Margarida? A Esther. A Esther. Mas que aqui aparece como Margarida. Vou ter que mandar ela mudar esse Margarida Ferraz que está ali. Aí, estava lembrando da trilogia do Robson Pinheiro, que ele descreve essas colônias das trevas, né, bem pesada, muito além do umbral, né? Eu li algumas coisas dele também, mas vê quem é que vai aparecer lá, quem são essas pessoas?
pode falar quem vai não entra nesse detalhe, não. Já chega, não sei se está aparecendo a minha bandeirinha ali, para mim ele reduz, mas eu... Ali eu só levantei o dedo, é que o outro escapou. Tem um general aí do lado seu, bem do seu lado aí, já manda te beijar. Não, mas era só para lembrar, falar do umbral, que é pior do que o umbral aqui. Né? Sim. Tem as zonas abismais, né? Então, como nós estamos falando, ao desencarnar, algumas pessoas podem continuar a sentir por algum tempo os desconfortos da doença que apresentavam, porque a doença está fixada onde? No perispírito. E esse segue conosco no desencarne. Serão tratados nos hospitais para aliviarem suas dores, do reflexo do modo de vida. Teremos os casos particulares de desequilíbrio emocional, que vivendo atormentado com seus pensamentos desequilibrados, ou seja, os suicidas. Outros que não descansam após a morte são os que muito apegados a bens materiais ou às emoções. Mas aquela visão que a gente tinha, né, romanceada e pueril do paraíso ou céu, onde aquele que desencarnou ficaria à toa, apenas em eterna contemplação, né, não existe para o espiritismo. Mesmo o mais evoluído, sábio e merecedor dos espíritos, mesmo esse que trabalha, aprendendo, ensinando, raciocinando, socorrendo quem precisa, trabalha-se para o bem, próprio e alheio. Esse tem que trabalhar realmente com prazer, sem esforço físico que desgaste e se canse. Por isso que eu estava falando até com o Ricardo Nis, falei assim, vamos retomar o estudo como vivem os espíritos. Vocês estão sabedores disso tudo da morte, mas de uma forma diferente, né? Até falando assim, falando do papel dos nossos mentores aqui, dos nossos guias, como foi comentado aqui. E começar a falar como é que vive as moradias, o seu bem-estar, a sua vestimenta, a sua alimentação, as suas alegrias, seus divertimentos, seus casamentos, e outras coisas mais, que eu não vou entrar aí, né, em detalhes. Não é casamento com quem você estava casado aqui, não. Pode ser que você encontre seu verdadeiro amor te esperando. Não sei se é bom ou não. Mas quem chamou aí? Célia, diga, Célia. Célia, está sem som, está sem som. Essa questão de ir para a possibilidade de ir aí para diversos lugares, dependendo do entendimento que a gente tem, das escolhas que a gente fez. Nesse momento, o espírito ele pode ter a opção de querer ir para uma colônia, se não tiver regra batida, não, filha, tu vai ter que ficar lá amargando no umbral, a gente pode ter essa escolha? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está no umbral. Por afinidade, por exemplo, a gente gosta muito de estudar, né? A gente pode ter uma opção de ir para uma colônia que a gente, por exemplo, vai lá, vamos sonhar aqui. Eu vou acabar lá no Hospital Psiquiátrico do Dr. Inácio Ferreira porque eu me afino com as ideias dele. Eu gosto do que ele fala, do que ele ensina. Não basta só gostar, tem que ter uma coisa chamada merecimento. Entendi. Entendeu? É aí que está o negócio. Se você tem um merecimento, desanimou? Desanimei. Então estude para ter esse merecimento, né? Seja a melhor pessoa do mundo para ter esse merecimento. Aí você consegue. Tá? E você lembra que eu comentei? Não, você não estava. Eu comentei ontem no trabalho da quarta-feira sobre o Chico, que o Chico, o Chico já desencarnado, que ele já deu, até antes de desencarnar, ele comentou isso aí, que ele gostaria de retornar depois que ele voltar a reencarnar de novo no Brasil. E foi falado para ele que não. Que não. Que você vai reencarnar lá no Oriente, especificamente em Jerusalém. Uhum. Ele tem todo o conhecimento e a vontade dele não prevaleceu. Mas eu não quero nem pensar no retorno, eu só estou, por enquanto, querendo saber se lá eu posso escolher um lugarzinho mais. Pode escolher sim, mas depende do seu merecimento. Se você fizer... A Célia está com dúvida se ela vai ser internada lá no hospital psiquiátrico ou se ela vai para ajudar. Se eu ficasse internada no sanatório... Por exemplo, vamos lá.
a gente não sabe, não é que a gente desencarne por um motivo de uma doença, tá? Que nem no meu caso, eu tive várias doenças aí, né? Eu acredito que são doenças da alma mesmo, eu tinha que passar por isso para, graças a Deus, drenar, e que se fosse aqui. Se eu não conseguisse, eu seria... Então, não dá nem para você, quero ir para lugar, quero não, você vai direto para o hospital, para tratar, para fazer o tratamento e eliminar aquela doença lá, porque ela está no seu perispírito. Que nem a mesma coisa. O corpo, a carne é fraca. É a pior mentira que tem. A carne não é fraca. Quem comanda é o espírito que é fraco, entendeu? Então, a doença está no seu perispírito. Então, nesse caso, você já vai despertar no hospital, não tem essa. Agora, é claro que você vai para uma certa colônia, né? Dependendo dos seus afins. Por exemplo, a Mara, fatalmente, a gente sabe que tipo de colônia que essa mulher vai, né? Pelo amor que ela tem aos bichanos, aos animais, isso aí, né? Tem as colunas certas que cuidam disso. Tem gente que liga-se direto em criança, adora criança, já sabe quais as colônias que vão também. E é claro que, de repente, lá, nada vai ser impeditivo de ela querer transferir para ir para uma outra colônia, um outro trabalho, se reencontrar com certas pessoas que vão visitá-la também. Aí, é tal do bônus hora. A gente está adquirindo esses bônus aqui também. Inconsciente, graças a Deus que seja inconsciente, que não seja consciente, porque aí vem Jesus falar, aí o seu que você recebeu é na terra, não é aqui. E tudo que a gente faz aqui de bom, de honesto, de ajuda, isso aí é contado lá. Entendeu? Por isso que eu fico batendo nessa tecla para nós darmos o máximo valor para a nossa parte espiritual, que é isso que a gente carrega. Para chegar lá, isso aí nos ajudar realmente ao nosso merecimento. Entendeu? A gente tem que ser bom, ser bom é bom. Essa é boa. Célia Guimarães. É bom e faz bem. Uma pessoa, quem foi a outra pessoa? A Mara. Oi, Mara, fala. Estou vendo aqui, Mara. Olha, desde o início do estudo hoje, eu venho pensando muito por uma situação familiar, um desencarne que foi do meu pai há muitos anos atrás. Ele ainda era jovem, ele adoeceu com 46 anos e foi acometido por uma doença progressiva que até na época era pouquíssimo conhecida. Para terem uma ideia, sábado passou o filme sobre aquele físico Steve Hawkins, e meu pai teve a esclerose lateral amiotrófica. Sim. Então, ele foi perdendo gradativamente, no decorrer de 3, 4 anos, todos os movimentos e ficou totalmente tetraplégico. Então, quando você me fala, ou você nos fala sobre a doença já está no perispírito, sim, eu fico pensando se era uma realmente. Ao mesmo tempo, eu com 18 anos, que na ocasião ele desencarnou, um pouco antes eu comecei a me sentir uma egoísta, porque por mais que eu desejasse que ele vivesse, você chega a um determinado ponto que a consciência começa a pesar no sentido que é um egoísmo realmente querer que a pessoa continue sofrendo, quando se trata de uma situação irreversível como era. Certo. Eu acredito que o desencarne foi uma libertação para ele, realmente. Sem dúvida. E eu acho que nessa situação, eu acredito que, então, o perispírito dele já vá para um hospital, é isso mesmo, né? É isso mesmo, corretíssimo, entendeu? E ele teve o tempo para drenar aqui, e quando ele desencarna nessa situação, ele vai ser tratado lá, porque ela está no perispírito. Ele foi um homem exemplar e não tinha vícios, e o que acomete muito nessa doença, não se perde a lucidez. Então, ele tinha plena lucidez de tudo que ocorria ao redor dele. Então, eu daria para vocês, assim, como, sei lá, conselhos. Pega aqueles 2 exemplos que foi dado. Esse exemplo foi dado por espírito, sabe? Que ele fala as pessoas que irão para as colônias e as pessoas que irão para o umbral. Gente, eu conheço vocês, um pouco que eu conheço, eu sei.
A gente tem as nossas coisas erradas, coisas ruinzinhas dentro de nós ainda para ser burlado, mas não a esse ponto. Nós ainda vamos trabalhar muito ainda nesse próximo episódio da Terra aí, né? Saindo da expiação e das provas. Talvez a gente venha até na regeneração como provas, mas não como expiação, entendeu? Ajudar aquela, meus filhos, meus irmãos, entendeu? Mas é isso aí. Vocês vão ter... Dona Esther, minha neta, né, Barbosa? a neta do meu filho. A Eduarda, né? Então, vocês vão ver, quando você fala assim, quando você chegar do outro lado, minhas filhas, vai parecer um caminhão lá de filhos, né? E agora? Suas filhas? O exemplo da Mara, o que ela falou, você Desculpa, também falou. Aqui. Opa, que beleza. Pensei que era muito mais tarde. A Mara falou do pai, né? Do pai, né? E você também falou dos problemas que você enfrentou, né? Da saúde. Tem um filme que chama Os Dois Hemisférios de Luca. Não sei se vocês já viram esse filme. Não. Dois Hemisférios de quem? De Luca. Luca? É baseado em fatos reais. É um menino que nasce com paralisia cerebral. Então, está no perispírito já dele isso, certo? Sim. Só que o médico desenvolveu um tratamento através de ressonância quântica. Uma máquina muito parecida com ressonância magnética, só que é quântica. E faz o tratamento nele. Ele começa a ter uma reativação cerebral e a se curar. Não totalmente, mas ele tem uma cura muito grande. Isso a gente tem em mente que vem lá de cima. Tudo Inclusive, essa tecnologia ela é barrada no mundo por interesses comerciais. Sim, pelos homens. Né? Então, agora tem o seguinte, vamos só uma coisa, Mara e Paulo. Vem no perispírito, porém, as minhas condições aqui no corpo, eu também posso marcar o meu perispírito, adoecer o meu perispírito, para minhas ações. Por exemplo, fumar, beber, certo? Essas coisas, eu vou impregnando isso no meu perispírito. Aí, de repente, eu ganho lá uma doença, um câncer, né? Aí, eu vou ser tratado. Agora, vou para o umbral por causa disso? O que vocês acham? Não? Quer um exemplo? Dona Érica, o seu Ricardo, Dona Li, que gostam aí muito do doutor Inácio. O doutor Inácio fumou a beça, a vida inteira. Fumou e ele desencarnou com esse problema. E ele não foi para o umbral. Entendeu? Porque você é contado também tudo o que você faz. E qual que era o papel dele? Ele era um médium, ajudava as pessoas lá nas reuniões mediúnicas, ou seja, está fazendo a caridade. Então, olha a importância dos nossos trabalhos também. Mas, então, seu Paulo, você tem que ralar mesmo, ser o melhor que pode, né, para te ajudar nesse cigarrinho aí. Mas, por exemplo, na questão do menino que eu falei, tá? Também tem a ver com epigenética? Sim, claro, tudo. Depois a gente estudou. Relembre também epigenética, a mudança do DNA. Entendeu? Hoje é mostrada para nós, né? E tem muita coisa que a ciência tem trazido para nós e a gente vai descobrindo. Principalmente quando você falou aí de física quântica, né? Mas assista esse filme, porque, olha, é maravilhoso. Os Dois Hemisférios de Luca. Gravei aqui, vamos ver. É isso aí, gente. Se vocês quiserem aí, depois eu passo aí também a bibliografia de tudo que nós estudamos aí. Eu já passei, está gravado no outro. Tá bom? Ô, Barbosa, sim. Eu queria saber a respeito de uma pessoa que passou uma vida inteira possuída com obsessores. Sim. Como é que é o desencarne dessa pessoa? Agora, por que ela passou com essa fama, esse tempo todo com seu obsessor? Estava dando guarida para isso. Lá atrás, né? Quando ele desencarnar, ele vai ser recebido por essa tropa aí,
essa quadrilha, esses amigos aí, para dar continuidade ao lado errado dele. Entendeu? Você só vai pegar... Se você tem um obsessor, a culpa é sua. Não é do obsessor. Isso eu já aprendi, já estudei, e é realmente, se você tem um obsessor, a culpa é sua. Mas o Barbosa... Você entrou, você já tem débitos passados, não tem essa. Mas aí eu acho que, nesse caso, são débitos passados, que é uma tia minha, irmã do meu pai, já faleceu faz muitos anos. Começou essa obsessão com ela com 16 anos. E hoje ela teria o quê? 120, 100 e tantos anos. Naquela época não conhecia nada disso, embora... Para ajudar, para te livrar, né? Livrar. Por isso que é importante os tratamentos, sim, espirituais. Mas então, aí, nesse caso, o obsessor kármico, aí é complicado. É complicado. Fala, Silveline. Eu tenho uma pergunta sobre tudo isso, das doenças que vocês estavam falando. Você falou que são doenças do perispírito. Sim. Automaticamente, a pessoa como você, como a Mara deu o exemplo do pai dela, vocês já passaram por doenças, você venceu, o pai da Mara também, querendo ou não, ele venceu essa doença, apesar de ele ter desencarnado com ela, foi para o plano espiritual, para o hospital, para a colônia onde ele se é tratado. Mas a pergunta é, como você venceu essas doenças, supostamente, nas suas próximas reencarnações, você não vai passar mais por elas. Se Deus quiser. Porque você já conseguiu extirpar do seu perispírito. Sim. Agora é o seguinte, eu era propenso a isso, agora depende também das minhas atitudes, né? Que eu possa também readquiri-las também. Eu não sei se eu recebi um plus a mais. A Silmara me fala isso, assim, você só está aí porque estão apostando em você, então trate de fazer o melhor. Raça, mulher, fogo, né? Ela vai ser... Boa noite a todos. Boa noite, Joana. Mas é isso aí, mas você ter a consciência disso. Sabe por quê? É bom, Silveli, porque você não se revolta. Você fala assim, ainda graças a Deus que o sabedor disso, eu estou drenando aqui, porque eu quero ir para o outro lado melhor ainda do que eu estou aqui, entendeu? Então, é isso. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Boa noite. Barbosa, então ouça a tua esposa, hein? Meu As mulheres têm razão.